todas as intervenções em TCC, ou pelo menos se busca que todas as intervenções em TCC, elas tenham uma base experimental, uma base teórica sólida. Por que eu saliento isso? Porque algumas vezes nós ouvimos críticas errôneas e até poderíamos dizer ignorantes em relação às terapias cognitivo-comportamentais, achando que elas são simplesmente um mero conjunto de técnicas que são aplicadas aleatoriamente ou dentro de algum sistema pré-determinado. Isso não é verdade. Embora as TCCs tenham o maior rol de técnicas, até porque como a TCC ela se constitui num conhecimento de interface e, portanto, ela utiliza técnicas de várias áreas, técnicas psicofarmacológicas, técnicas gestálticas, técnicas do psicodrama, técnicas comportamentais, técnicas cognitivas, técnicas vivenciais, ou seja, o repertório é grande, mas ela utiliza isso dentro de uma postulação que nós vamos falar, que vocês já viram também um pouco anteriormente, sobre a questão da estruturação da personalidade. E essa ideia de que a mente é estruturada através de esquemas mentais e de processos que mantêm essa estrutura, isso não é uma mera especulação teórica. Isso tem uma série de comprovações, tanto experimentais, quanto inclusive com base, com substrato biológico em estudos de neurobiologia, por exemplo. Então isso é importante nós salientarmos. Mas os comportamentalistas, e é por isso que as técnicas comportamentais também são tão utilizadas e tão interessantes, os comportamentalistas vão nos dizer o seguinte: eu não preciso de toda essa explicação intrapsíquica para controlar e predizer o comportamento. E realmente, na grande parte das questões, não é necessário. E, portanto, eu posso... E isso vai nos dar uma liberdade, uma capacidade de trabalhar com algumas situações clínicas que, de outra maneira, não seriam possível. Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma criança de tenra idade, muito nova, com alguma dificuldade comportamental importante, eu não posso pressupor que ela, pelo seu comportamento verbal, consiga expressar realmente todas as suas dificuldades. Não é que ela não tenha as dificuldades, mas ela não consegue performar verbalmente isso tão claramente. Então, eu não posso trabalhar com essa criança porque ela não consegue me expressar exatamente o que está acontecendo? Negativo. Por uma análise funcional do comportamento, eu posso analisar quais são as situações, quais são os gatilhos, quais são as consequências dos seus comportamentos que mantêm ou não o comportamento desadaptativo e ou adaptativo, respectivamente. Então, tudo isso pode ser analisado e eu, mesmo se for o caso, não podendo ter um acesso linguístico a essa criança ou a esse indivíduo, mesmo assim eu posso atuar sobre o comportamento deles. Que é o que, por exemplo, as TCCs fazem com crianças de tenra idade, mas também com transtornos relacionados a dificuldades comunicativas, como, por exemplo, crianças que tenham mutismo seletivo ou mesmo aqueles pacientes com transtorno do espectro autista, onde a intervenção verbal cognitiva direta ela não é tão eficiente. Entretanto, as técnicas comportamentais têm resultados amplamente comprovados.